Filipenses 4, de 10 a 19. Eu daria a esta passagem o título de O Testemunho de um Homem Próspero. Nós vamos ler o testemunho de um homem próspero. Leia comigo. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Dizemos? Amém. Vamos nos preparar para estudar a Bíblia esta noite. Sei que você já veio preparado para isto. E estudar o que é que a Bíblia ensina sobre prosperidade. A prosperidade, como eu falei na quarta-feira passada, é o assunto mais doloroso para o povo evangélico no Brasil e em outras partes do mundo também, por causa da falsa teologia da prosperidade, que promete bênçãos puramente materiais. Mas aqui a gente já sente o primeiro nível do problema. Já aconteceu com você de usar uma palavra num sentido e a pessoa entendê-la em outro sentido completamente? Poderia tentar dar exemplo, a palavra ponto, que tem tanto significado no nosso idioma, a palavra manga, que tem muitos outros significados no nosso idioma, essa característica da polissemia, uma palavra ter vários significados. Prosperidade. Quando alguém escuta esta palavra com uma mentalidade mundana, a única coisa que ela consegue pensar é bens, patrimônio, dinheiro, riqueza. Mas quando nós pensamos com uma mentalidade bíblica, nós vamos pensar como Deus olha para o ser humano, como uma coisa muito mais ampla do que somente esse aspecto da nossa vida. Para Deus considerar alguém próspero, ou quando Deus prospera alguém, Deus prospera essa pessoa de maneira completa, e não só numa área da vida. Então, a minha tentativa, na quarta-feira passada, foi a gente tentar entender o que é o conceito bíblico de prosperidade. Você não pode negar que a Bíblia fala desse assunto. A Bíblia fala, tudo quanto fizer prosperará, diz o Salmo 1. O Salmo 73, inclui o Salmo 118, inclui a oração, ó Senhor, prospera-nos, é um pedido. A Bíblia fala sobre isso. E você tentar dissipar isso como se isso não estivesse lá, eu não gosto desse tipo de resposta. Eu gosto de respostas que vão no assunto e tratam do assunto. Prosperidade é um assunto bíblico. Mas a gente precisa entender, porque entendendo, irmãos, a gente está percebendo que se trata de uma coisa muito maior, muito mais valiosa do que a mera prosperidade material, patrimonial. A prosperidade bíblica é ser exitoso, aprovado por Deus, feliz, e não só no sentido emocional, feliz como no sentido mesmo de bem-sucedido, naquilo que o Senhor confiou a você, naquilo que o Senhor colocou na sua vida. Ser somente rico materialmente e frustrado em tantas outras áreas da vida, não é ser próspero. Mas alguém não será tão rico
Alguém não terá tantos bens assim, mas no entanto será feliz, exitoso, bem-sucedido em outras áreas da vida cristã. Essa pessoa, na reputação bíblica, na avaliação bíblica, é próspero, mais próspero do que aquele que tem muito dinheiro. Se você se lembra, eu falei alguns meses atrás aqui sobre Mamon. E domingo de manhã eu quero até voltar um pouquinho a este assunto, porque eu quero obedecer a uma orientação do Espírito Santo e falar mais uma vez sobre este tema. Mas, de fato, queridos irmãos, viver neste mundo faz com que a gente fique muito preso ou até mesmo retido, aprisionado, numa visão da vida, uma avaliação da vida muito materialista. O que faz com que seja uma visão muito baixa das coisas e muito diferente da forma como Deus as vê. Eu quero insistir nesse ponto, tentando apresentar em maneira de síntese. A prosperidade bíblica consiste em ser exitoso, bem-sucedido, no sentido de aprovado por Deus, em algo importante que Deus deixou nos seus cuidados. Este é o conceito bíblico de prosperidade. Hoje, eu queria propor para os irmãos que a gente olhasse o perfil de 3 pessoas da Bíblia, para a gente poder identificar a prosperidade real em contraste com a prosperidade aparente. A prosperidade real em contraste com a prosperidade aparente. Eis um grande perigo, é a gente ser enganado pela aparência de prosperidade a ponto de perder de vista a real prosperidade que a Bíblia ensina. Vamos começar pelo testamento de um homem aparentemente próspero, que está em Eclesiastes capítulo 2. Logo antes da profecia de Isaías, vem o Cântico dos Cânticos. Antes do Cântico dos Cânticos, está lá Eclesiastes, é o testamento espiritual de Salomão, e eu já disse de antemão, um homem que parecia ser próspero. Capítulo 2, versículo 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isto era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. São palavras tristes, você não acha? O que ele não teve, materialmente falando? Nada. No seu tempo, ninguém conseguia equivaler-se a ele. O que ele quis, ele teve. Ao contrário da maioria dos monarcas do mundo antigo, Salomão sabia ler, escrever e escrevia bem. Se disséssemos assim, tinha tudo isso, mas era pagão. Mas não,
O Espírito Santo habitou nele durante muito tempo da sua vida, lembrando que naquela dispensação a habitação do Espírito era de fato temporária. Conhecimento, ciência, bens, prosperidade, vitórias, patrimônio, sucessos incomparáveis. Mas observe o testemunho que ele dá, que tudo isso era uma fadiga. Com todas as minhas fadigas. E ele diz, com todo o meu trabalho que eu com fadigas havia feito. Se alguém olhar para Salomão, pensando em prosperidade em termos puramente mundanos, não tem o que dizer. Se alguém é próspero segundo o mundo, esse homem é Salomão. Ele tinha tudo, ele disse, eu ainda tinha prata e ouro, e com isso eu comprava tudo o que eu queria. Ninguém pode rivalizar Salomão em prosperidade material, mas ele era feliz. Como nós poderíamos dizer que era um homem feliz, se tudo resultava para ele em fadigas? Sim, há um outro aspecto que nós precisamos olhar, porque Salomão descuidou da coisa mais preciosa que Deus lhe deu. E estou me referindo à sua alma. Porque de todas as coisas que ele teve, ele tinha um jardim, ele fazia o jardim reverdecer. Ele cuidava então das coisas que ele tinha. É isso que eu disse em primeiro lugar, que a prosperidade passa, o cuidado que a gente tem com as coisas que Deus nos dá, o bem, o benefício que a gente acrescenta às coisas que Deus nos confia. Então, nesse sentido, Salomão também era próspero, não só no aspecto material, mas a principal coisa da sua vida ele não cuidou, qual seja a sua alma. Faz-nos lembrar as palavras do Senhor Jesus Cristo, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ora, pastor Hugo, então eu estou muito tranquilo em ouvir este ponto da mensagem, porque eu já sou crente, já me converti ao Senhor Jesus, a minha alma está bem, a minha alma está segura. Pode partir para o próximo ponto da mensagem, porque esse aí já está registrado. Oro, disse o apóstolo João no versículo que nós lemos no começo desse culto, que tudo na sua vida vá tão bem quanto vai a sua alma. A salvação que você recebeu, de fato você não vai perdê-la, mas não por causa de você. Irmãos, deixa eu dizer isso de novo, se fosse possível perder a salvação, hoje eu já tinha perdido. Mas o fato de que ela não se pode perder, não quer dizer que ela não precisa ser também cuidada. Se alguém aqui tem mais anos de igreja, lembra-se que antigamente nas igrejas falava-se muito sobre mordomia, sobre boa mordomia. Pena que não se fala tanto sobre isso mais. Mordomia é o cuidado que nós fazemos com tudo da nossa vida, absolutamente tudo. Até muitas vezes nós usamos esta palavra como um acesso para falar sobre dízimos e ofertas, mas é apenas um dos muitos aspectos que a boa mordomia envolve na vida do cristão. A mordomia envolve a nossa relação conjugal, nossa relação com os nossos filhos, nossa relação com a igreja, envolve o nosso uso, porque não basta que você devolva, consagre, dedique, ofereça, use o verbo que você quiser, 10% para o Senhor e fazer o que quiser com os outros 90%. Não é bem assim que a mordomia funciona. Honra o Senhor com os teus bens, com o todo, e com as primícias da tua renda. Mordomia é o todo. Mordomia da saúde, mordomia da alimentação, mordomia de tantas coisas, mordomia da vida cristã. Mordomia da vida cristã. Mordomia do cuidado da nossa comunhão com Deus. Mordomia da nossa relação com nossa igreja. Se você está olhando e está entendendo, prosperidade bíblica é um assunto complexo à beça, porque entram muitos fatores na equação. Não é? A prosperidade bíblica é a boa mordomia de todas as bênçãos que Deus nos dá. Nossa vida com Deus, nossa vida em família. Eu vou tentar perpassar esses pontos, alguns deles eu não consigo, é humanamente impossível cobrir tudo, mas vou tentar perpassar alguns com os irmãos.
De tal maneira que o nosso comportamento humano, muitas vezes, é o de a gente se aprovar numa área e por causa da nossa aprovação numa área, a gente se sossega quanto às demais. Eu não estou tão bem nisso, mas pelo menos na outra coisa eu estou bem. É assim que a gente faz. Se queremos ser prósperos biblicamente, então a gente precisa procurar exercer boa mordomia sobre toda a nossa vida. A aparência da vida de Salomão era uma aparência de vida próspera. Mas eu falei que nós queríamos ver nessa parte 3 pessoas. E o apóstolo Paulo era um homem próspero? A passagem que nós lemos de Filipenses 4, você viu o que eu falei antes da leitura. Eu falei que se eu fosse dar um título a essa passagem, eu diria que é o testemunho de um homem próspero. Como assim? Leia de novo comigo. Está aí até no boletim que você recebeu na hora do culto. Eu estou lendo uma outra versão, porque a Bíblia que eu trouxe é em outra versão, mas isso não faz muita diferença. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Marque essas palavras, elas são importantes. A palavra contente é absolutamente importante. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso em Cristo que me fortalece, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas 2, o bastante para minhas necessidades, não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa, preste atenção, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Marque a próxima palavra, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Salomão tinha aparência de prosperidade, mas não era próspero e não era feliz. Ele negligenciou a sua alma. Ele pode ter sido extremamente bem-sucedido num monte de coisas, mas ele foi um fracasso naquilo que sobretudo importava. Quero que você seja tão bem-sucedido, meu irmão, em todas as áreas da sua vida, assim como a sua alma é bem-sucedida na sua comunhão com Deus. Posso desejar assim para você? O apóstolo Paulo tinha uma aparência de fracasso, porque ele experimentou fome, escassez. Ele disse, eu sei passar por essas coisas, eu já vivi essas experiências. Se a gente for pensar em prosperidade de maneira mundana, Paulo era um fracasso. Porque ele tinha tudo para ser um homem rico, não tinha? Filipenses capítulo 3, ele dá o testemunho disso, mas ele diz, o que para mim era ganho, eu reputei como perda por causa de Cristo. E considero todas as coisas como esterco. Elas não exerciam atração. Você não fica olhando esterco. Você não fica sonhando em ter mais esterco. Você não fica no aplicativo marcando coraçãozinho em vários estercos que você quer comprar. Você não lida com o esterco dessa forma, e Paulo tratava das coisas como esterco. Se fosse pensar mundanamente, fracasso, fome, escassez. Você consegue imaginar os parentes de Paulo incrédulos, vendo a situação dele, e falando assim, cara, você é doido, olha o que você está fazendo com a sua vida. Fanático, bitolado. Mas as palavras que nos mostram a prosperidade bíblica também estão aqui. Provisão está aqui. A provisão de Deus. Está aqui a felicidade na palavra contente. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 11. Aprendi a viver contente. Ninguém é mais próspero do que o contente. Quem tem muito pode não ter o suficiente, mas o contente tem tudo o que precisa. Ninguém é mais próspero do que o contente. Não existe prosperidade maior do que o contentamento. Aliás, como vai isso na sua vida?
A gente vive num mundo de consumo que nos incita incessantemente à insatisfação, não é? Nunca está bom. Nunca. Sempre tem algo melhor. Sempre tem algo superior àquilo que você tem. Sempre tem uma coisa que você não tem. Como está isso do contentamento na sua vida? Contentai-vos com o que tendes. Eu acho que tem um versículo que fala isso, eu acho. Desconfio que lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, está escrito: contentai-vos com o que tendes. Sejam os vossos costumes sem avareza. Perto está o Senhor. Tem mais. Eu estou falando aqui de Paulo como um homem próspero. Não parece, mas é. Mais próspero do que Salomão. Mais próspero do que Salomão por causa da provisão divina. Mais próspero do que Salomão por causa do contentamento. Salomão tinha tudo e tudo para ele era fadiga. Paulo não tinha o que Salomão tinha, mas estava contente. Você não percebe essa diferença? Gritante diferença. Tem mais testemunhos da prosperidade de Paulo aqui, porque ele coloca a intensa prioridade dele. Veja, versículo 15. Bem sabeis vós, filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante, olha o contentamento aí de novo, o bastante para as minhas necessidades, a provisão do Senhor aí de novo. Preste atenção no versículo 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Irmãos, Paulo era um homem muito tímido para falar de dinheiro. Você já observou isso nas cartas? Ele era muito tímido para falar de dinheiro. Por quê? Porque esse negócio de religião, indistintamente, sempre foi usado. Não é hoje, isso não é uma invenção moderna, não. Isso é uma coisa tão antiga quanto o mundo. Sempre foi usado para tirar dinheiro das pessoas. Sempre foi. Os fariseus lá, Anás e Caifás, eu falei sobre eles domingo de manhã, eram especialistas. Eles tinham transformado o negócio num mega business. Ele era o CEO de uma instituição gigantesca, de arrecadar e lavar dinheiro e transferir fundos. Transferência de riqueza dos mais pobres para ele. Paulo sabia disso. E ele tinha eu usei a palavra timidez, talvez não tenha sido a palavra mais exata, mas ele era muito cuidadoso para que a mensagem do Evangelho não fosse interpretada como sendo mais uma destas coisas. E ele chega a falar sobre isso abertamente. Ele escreve aos Coríntios e diz: a única coisa de ruim que eu fiz para com vocês, Coríntios, foi que eu não aceitei nada de vocês, eu os eduquei mal nesse sentido, é o que ele está dizendo. Mas você entende que isso revela claramente que ele tinha um objetivo maior e que ele estaria disposto a abrir mão em prol desse objetivo. E você consegue ligar os dois pontos sobre como isso está relacionado à real prosperidade bíblica. O que é que Paulo recebeu de Deus? Ele recebeu de Deus o apostolado. Ele recebeu de Deus a missão de levar o Evangelho a outras pessoas. Foi isso que ele recebeu de Deus. Então, o que seria ser próspero para Paulo, tendo essa consciência? Cumprir o seu ministério, ser feliz, ser exitoso, ser aprovado por Deus, ser bem-sucedido nisso. E era isso que ele buscava, mesmo que tendo que abrir mão da sua vida pessoal, mesmo tendo que abrir mão de chances, de oportunidades, de enriquecer, de ter. Ele abria mão disso, ao ponto, até, como ele mesmo admite, de deseducar, como ele admitiu, a igreja de Corinto nesse quesito. Porque ele queria ser feliz na sua missão. Eu espero ser repetitivo sem ser chato demais. Mas é porque isso está tão claro para mim, eu quero passar isso com clareza. Ser próspero na Bíblia é ser exitoso em cuidar daquilo que Deus confiou para você cuidar. Então, para Paulo, ele não permitiria que a pobreza material fosse um empecilho, preste atenção aqui agora. Ele não permitiria que a pobreza material fosse um impedimento para ele ser exitoso no seu ministério
naquilo que Deus confiou a ele. Uau! Imagine o fardo que cai das costas quando a gente entende que prosperar materialmente é secundário a ser aprovado por Deus nas coisas que Deus deu. Quantas pessoas sacrificam o casamento pela carreira? Quantas pessoas sacrificam a vida em casa com os filhos pela carreira? A vida com a igreja, por que não? Parece que quem tem timidez de falar disso, tem que ter não. Quantas pessoas sacrificam a vida com a igreja por causa da carreira, por causa do trabalho? Parece que é assim, a justificativa inquestionável, acima de todas. Não é. Muitas vezes no gabinete, aconselhando, eu tenho que ajudar algumas situações, os irmãos compreendem isso, faz parte do ministério pastoral, e é trazer algum irmão ocasionalmente sobrecarregado de preocupações e perguntar para esse irmão, quem é o provedor da sua casa? E ouvi-lo dizer com um fardo de 200 quilos nas costas, sou eu. E ouvir, é quase audível, o fardo cair no chão quando eu digo, não. O provedor da sua casa é o Senhor. Dá quase para ouvir o fardo cair no chão. Como é libertador quando alguém chega ao amadurecimento cristão de entender que a vida do homem, como disse o Senhor Jesus, não consiste na abundância dos seus bens. É libertador. É libertador. Porque, de fato, naqueles dias já era assim e continua sendo assim o mundo, em que nós somos constantemente pressionados, e nós somos avaliados, e nós somos medidos, e nós somos julgados, e nós somos sentenciados. A nossa vida se resume, no padrão mundano, se resume nisso. E o Senhor Jesus nos liberta disso, irmãos, glória a Deus. O Senhor Jesus nos liberta dessa prisão, dessa algema, desse grilhão, para que a gente possa ter a liberdade de procurar viver segundo aquilo que Deus tem para nós. Paulo não permitiu que a pobreza material, ocasional, porque ele estava provido pelas provisões divinas, como ele dá testemunho aqui. Paulo não permitiu que a pobreza material fosse um impedimento para ele cumprir o seu ministério. Quantas vezes na vida a gente faz intencionalmente uma escolha que vai nos custar nessa área tão sensível, para que a gente possa alcançar outros objetivos de Deus para nós? Mas a gente deveria considerar essas coisas. A gente deveria considerar essas coisas. Prosperidade bíblica, irmãos, tem muito a ver com quais são os alvos que a gente está acertando. Tem muito a ver com quais são os alvos que a gente está acertando. Todo mundo aqui aprendeu, no começo da vida cristã como eu, que pecado é errar o alvo, não é isso? Quando eu estava bem recém-chegado aqui na igreja, Raul e Amanda me convidaram para pregar na GA. Aí eu fui numa loja antes, comprei um jogo de dardos. Pendurei na parede. E falei assim, bora acertar o alvo. Você já jogou dardos? Acertar o alvo é fácil ou é difícil? Basta querer? Não. Basta querer e mirar? É difícil, não é? É mais fácil errar ou acertar o alvo? Infelizmente é mais fácil errar. Prosperidade bíblica não é só acertar o alvo, é acertar o alvo certo. Ou os alvos certos. Tem a ver com quais são os alvos que a gente está tentando acertar. Eu vou tentar trazer isso para uma aplicação daqui a pouquinho. Eu ainda estou tentando não ser muito genérico. Mas deixa eu citar uma terceira pessoa da Bíblia. Salomão parecia próspero, mas não era. Paulo parecia que não era, mas era. E Jesus?
E o Senhor Jesus? Era próspero? Ele era próspero? Irmão, sim. A resposta é obviamente sim. Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é 2 Coríntios 8, versículo 9, que sendo rico, olha um versículo de Natal aí para você meditar em casa, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Qual a categoria da riqueza de Cristo? Total. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. No mundo de hoje, quem tem terra é rico, não é? Pois toda a terra é dele. No mundo de hoje, quem tem gado é rico, não é? Pois o Salmo 50 diz que ele é dono do gado sobre milhares de montanhas. No mundo de hoje, quem tem ouro é rico, não é? Ageu, capítulo 2, versículo 8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Pode ter muita gente rica nesse mundo, mas ninguém é mais rico do que Jesus. Meça a riqueza dele, não pelo que ele tem, mas pelo que ele deu. Eis um bom medidor. Eis um bom medidor de riqueza, irmãos. Não é o que a pessoa tem, mas o quanto a pessoa dá. Quantos de nós sabemos aqui de memória a bem-aventurança que não está escrito nos evangelhos, Atos 20, versículo 35. Mais bem-aventurada coisa é receber do que dar, é isso? É só para ver se vocês ainda estão comigo ainda, irmãos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Meça a riqueza de Jesus Cristo, não pelo que ele tem, porque ele viveu a vida de pobreza. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas meça pelo que ele deu. Quem é o homem mais rico desse mundo que pode comprar o perdão dos pecados para ele mesmo? Que pode comprar paz, ele pode comprar drogas para colocá-lo para dormir, mas ele não pode comprar paz. Ele pode comprar pílulas para mexer com a química cerebral e deixá-lo meio entorpecido quanto à ansiedade, mas paz ele não pode comprar. E Jesus Cristo diz em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos vendo, vos empresto, vos alugo tampouco, a minha paz vos dou. Meça a riqueza de Cristo, não pelo que ele tem, mas pelo que ele deu. Meça a prosperidade de Cristo pelo seu sucesso. Hebreus, por favor. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 2. Você viu o que eu disse? Carta de Paulo aos Hebreus. Foi sem querer. Estou afirmando nada não. Carta de Paulo aos Hebreus, foi revelação, alguém me disse que foi. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 2. Falei de novo, desculpa gente. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Sabe o que este versículo quer dizer? Compare-o agora com o versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Essa passagem, que é uma passagem muito interessante, por sinal, é uma passagem extraída do trecho da carta aos Hebreus, em que o autor, dificilmente terá sido Paulo, por sinal, o autor está argumentando a superioridade de Cristo aos anjos. Eu nem me aventuro nesse tema, não hoje. Mas ao citar isto, ele nos dá uma bênção, porque ele está se referindo à aprovação de Deus o Pai sobre a obra de Deus o Filho. A aprovação de Deus o Pai sobre a obra de Deus o Filho. E quais são as provas,
as evidências de que Deus o Pai aprovou Jesus Cristo, aprovou o seu ministério, aprovou o seu sacerdócio, o seu sacrifício, que Deus o aprovou. A primeira, a ressurreição, e a segunda, a ascensão, onde ele está hoje, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Estas coisas que Deus não fez por mais ninguém, é isso que o autor dos Hebreus está afirmando, viu? Houve muitos ressurretos, muitos não, houve alguns que ressuscitaram, todos morreram depois, exceto Jesus Cristo. Jesus Cristo não somente isso, mas foi assunto, é isso mesmo, foi elevado aos céus. E elevado aos céus, Deus o Pai o assentou à sua direita, uma posição de absoluta honra. Quer dizer que com esses gestos, o Pai está mostrando ao mundo, ao universo, aos seres materiais e imateriais, que Ele aprovou e está honrando Deus o Filho, ungiu com óleo de alegria, está honrando o Filho. Sim? Quer dizer então que Deus aprovou o ministério do Filho. Isso foi profetizado em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, hoje está um dia bom para você ficar folheando a Bíblia comigo. Isaías 53, versículo 11, texto sobejamente conhecido, que descrevia profeticamente os sofrimentos de Cristo. Agora preste atenção, o versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O que é que Salomão considerou que a vida dele foi com todos os seus bens? Fadiga. Paulo, no meio da sua pobreza, encontrava contentamento. Jesus, nosso amado Senhor e Deus, pela sua morte na cruz, encontrou a alegria no fruto do seu penoso trabalho. Nós somos trazidos agora a uma reflexão muito maior. Medir prosperidade pela declaração do imposto de renda, você já percebeu que é um grave equívoco. Nós poderemos medi-la, porém, por um outro indicador. A sua vida é uma bênção para alguém? Acredite ou não, desde quarta-feira passada eu estava tentando chegar nessa pergunta. A sua vida é uma bênção para alguém? Existe alguém que quando vai orar, ora e diz assim: Senhor, como eu te agradeço pela vida de... A sua vida é uma bênção para alguém? Não será, irmãos, que isso é um ponto muito importante para a gente entender o que é prosperidade bíblica? Nós já passamos por tantas coisas aqui que você quer se recapitular. Mas vamos nos apegar a uma aqui. A sua vida é uma bênção para alguém? O que foi que Deus disse para Abraão? Sê tu uma bênção. Alguns de vocês se lembram quando essa lona aqui ficava escrito esse versículo. E durante muitos domingos a gente recitou esse pedaço de versículo. Culto da manhã, culto da noite, culto de quarta-feira, culto da manhã, culto da noite, culto de quarta-feira. Você passar por um lugar faz alguma diferença positiva? A sua influência na vida de alguém é benéfica? Aquilo que Deus dá para você, você usa como? E já estou dizendo que eu vou voltar nessa mesma pergunta domingo que vem de manhã, obedecendo à orientação do Espírito de Deus. Mas vamos nos ater isso nesse momento. Vai que Jesus Cristo volta antes disso, ou Ele me chama, não é verdade? Não vou ter nem a oportunidade. Aquilo que Deus tem colocado na sua vida, pense em dinheiro, que seja. Como você usa?
Ser uma bênção para alguém é um bom indicador se você é próspero segundo Deus ou não. Permita eu dizer que isso tem que ir um pouco além do limite do conforto, porque com frequência a gente pode se acomodar a um ponto em que isso não nos comprometa. Eu sou uma bênção, eu tenho pacientes, eu atendo os pacientes, sou uma bênção para eles. Eu sou pastor, eu sou uma bênção, eu atendo as pessoas, eu oro por elas, eu leio versículos, então... Mas chega um ponto, você está entendendo o que eu estou dizendo, em que a vida se acomoda nesse padrão, e aí fica tudo muito rotineiro, muito comum. Você percorre alguma distância para ser uma bênção para alguém? Permita eu falar sobre o casamento. Você se esforça para ser uma bênção para o seu marido, para a sua esposa? De maneira real? De maneira perceptível? Jesus Cristo, ninguém é mais próspero do que Ele, ninguém é mais rico do que Ele. Não meça a riqueza pelo que Ele tinha aqui na terra, não meça pelo que Ele deu. Mas se for assim, se a gente fosse submeter ao mesmo padrão, é pelo que a gente tem ou pelo que a gente dá? A bênção que Jesus Cristo é. Você sabe que agora mesmo a Igreja Batista costuma ter culto na quarta-feira, né? Tem centenas de igrejas, milhares de igrejas no mundo inteiro tendo culto nesse dia. E nos domingos, milhões de congregações, grandes e pequenas, em prédios imponentes, debaixo de árvore, perseguido publicamente, não importa onde, dando graças a Deus por Jesus Cristo. Ninguém é uma bênção maior do que Jesus Cristo. Ninguém é uma bênção maior do que Jesus Cristo. Isso pertence a Ele, mas há uma medida lá embaixo, sim, muito menor, que pertence a nós, no sentido de que você é uma bênção para alguém. Você não pode ser biblicamente próspero sem ser uma bênção para alguém. Você não pode ser biblicamente próspero sem que a sua vida inspire gratidão no coração de alguém. Você não pode ser biblicamente próspero sem que a sua vida tenha feito alguma diferença boa na vida de alguém. Você não pode ser biblicamente próspero só porque você tem um carro novo e muito dinheiro no banco. A declaração de imposto de renda não mede prosperidade, mas o galardão mede. O galardão que você vai receber vai medir muito bem, muitíssimo bem. Deixa eu ler mais um versículo e eu vou ter que ficar aqui e vai sobrar alguma coisa para quarta-feira que vem, se o Senhor Jesus permitir que eu viva até lá ou que Ele não venha antes disso para nos buscar. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Versículo 9. Primeiro Crônicas 4, 9 diz: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu ouço dizer que tem algumas pessoas que estão lendo a Bíblia e que quando estão lendo a Bíblia, chegam nas genealogias de Crônicas, pulam tudinho. Deus está vendo, viu? E aí quando você faz isso, você perde, dentre outras bênçãos, a biografia de Jabes, contada aqui de maneira sucinta, deveras sucinta. Mas é impressionante, você não acha? Ele fez alguns pedidos a Deus. Não deixe de observar que esses pedidos incluíam bens materiais. E a oração dele, a Bíblia diz que foi concedida por Deus. Agora veja que este versículo terá sido um dos versículos mais mal explorados das últimas décadas. Os pregadores desse falso evangelho da prosperidade leem isso aqui e dizem para as pessoas que elas não têm muito dinheiro porque elas não pedem, que elas não têm apartamento chique porque elas não pedem, que elas não têm carrão porque elas não pedem. Aí diz, tem que pedir.
Aí pega isso, distorce o versículo lá de Tiago, nada tendes porque não pedis, pronto, você distorce um, distorce o outro, você cai longe. Vamos entender o que essa passagem realmente diz, e a chave para entendê-la é a cronologia. Jabes fez esta oração. Se você alinhar as genealogias que antecedem, é por isso que o Espírito Santo orientou isso ser incrustado aqui. Quando você alinha as cronologias, você entende que Jabes viveu, preste atenção, nos dias de Josué. O que foram os dias de Josué? Diga, aluno da EBD, que foram dias da conquista da terra. Dias de atravessar o Jordão e conquistar a terra que foi prometida. Não foi isso, meus alunos da Escola Bíblica Dominical? Agora entenda a oração dele à luz do contexto. Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Volte, faça a lista, a referência cruzada disso aqui com os dias de Josué, em que Josué falou com o povo que eles não estavam conquistando a terra porque eles não tinham fé em Deus. Que se eles crescem em Deus e nas promessas de Deus, porque aquela terra tinha sido prometida por Deus, ancestrais deles. Eu queria ter mais tempo para entrar nos detalhes disso. Deus abençoe que eu consiga passar a mensagem dessa passagem para os irmãos. Ele não foi próspero em si mesmo ou por si mesmo. Ele foi próspero dentro da responsabilidade que Deus confiou a ele. A responsabilidade daquele tempo era conquistar a terra. E ele pediu que Deus o abençoasse na conquista da terra. E ele foi abençoado por Deus na conquista da terra. Deus alargou as fronteiras dele. Deus deu vitória a ele e aos seus contemporâneos perante a face das 7 nações de Canaã que Deus estava julgando. Prosperidade é ser exitoso nos propósitos de Deus para a sua vida. Não na medida mundana, mas na medida divina. Ser bem-sucedido em cumprir a missão ou as missões que Deus te deu. Cuidar bem daquilo que Deus te deu para cuidar. Cuidar bem daquilo que Deus te deu para cuidar. Meu tempo já terminou, vai ficar algo para quarta-feira que vem, se Deus quiser. Por que você não faz um inventário, uma listinha? Quais são as coisas que Deus me deu para cuidar? Hugo, Ana Luísa, Lívia Maria, Maria Luísa, Helena Maria. Tudo Maria, mas não é promessa não, viu? Igreja Batista Plenitude. Deus deu para eu cuidar. O que eu faço com o sustento que Deus provê para mim e para minha família todo mês? Não é só os 10% que Deus se importa com os 100%. Os 10%, eu já falei isso aqui muitas vezes, não é novidade para ninguém, é piso, é ponto de partida, não é teto. Meu corpo, minha saúde, meu tempo, minhas plantinhas. Se você já me visitou lá no gabinete pastoral, sabe que eu tenho as plantinhas lá. Deus me deu para eu cuidar, eu tenho que cuidar delas. Posso deixar a plantinha morrer de sede? Deus vai ficar feliz se eu matar de sede a planta que Ele criou para a glória dEle? A gente não pensa nessas coisas nesses termos, né? Deveria. Deixa eu sair da cena e colocar outras coisas. O cuidado da sua saúde, o cuidado da sua fé, o cuidado da sua casa, o cuidado do seu carro, o cuidado dos seus dentes, o cuidado do seu cachorrinho, o cuidado da igreja da qual você faz parte, os privilégios que Deus tem dado a você, casamento, filhos, familiares, seu cuidado com o seu trabalho, seu zelo, sua excelência no seu trabalho. Eu vou ficar por aqui mais por causa do tempo do que por causa da lista, porque a lista é grande.
prosperidade, cuidar direitinho de tudo que Deus te deu para cuidar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a cuidar direitinho de tudo que o Senhor nos deu para cuidar. Naquilo, Senhor, que nosso comportamento não tem sido totalmente aprovável, perdoa e ajuda. Dá-nos mais discernimento, dá-nos maior compreensão da Tua vontade para a nossa vida. Dá-nos, Senhor, sensibilidade. Desperta em nós um coração zeloso. Porque Deus, não é o aplauso deste mundo que importa, mas o que queremos ouvir no dia que o Senhor vier nos buscar, é Ele dizer para cada um de nós: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Abençoa-nos, Deus, de tal maneira que possamos ouvir estas palavras dos lábios de Jesus, naquele dia que o Senhor já tem preparado. Até lá, Deus, que a Tua graça nos sustente, que a Tua misericórdia nos envolva, que a Tua mão nos acompanhe, que o Senhor em tudo nos oriente e nos dê direção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, todos os dias, a cada dia, até o dia em que Jesus vier para nos buscar. E que assim seja, em nome de Jesus nós dizemos amém.